Olá, pessoal, tudo bem? Hoje veremos um assunto bastante relevante, que é sobre as modalidades de apoio a startups existentes dentro do ecossistema de inovação. Então, vamos a essas 10 modalidades de apoio a startups, que são as principais ofertas. Pessoal, duas observações antes da gente começar, tá? A primeira delas é que essa é uma aula introdutória de conceitos introdutórios, e a segunda observação é que não existe nada de absoluto em cada uma delas. O que eu quero dizer com isso é que as características de cada modalidade de apoio elas podem ser modificadas pela instituição ou empresa que está ofertando, mudando as suas características ou até mesmo misturando modalidades de apoio. Por exemplo, é muito comum que a gente encontre programas de aceleração que também ofertem premiações dentro desse programa. Então, vamos lá. Vamos começar falando dessas modalidades de apoio a startups, que são modalidades de apoio financeiro, tá? Ou seja, envolvem diretamente dinheiro, recursos. Entre essas modalidades, a primeira delas é o que nós chamamos empréstimo, tá? Empréstimo, crédito, financiamento. A empresa ela tem avaliada a sua capacidade de execução de um projeto específico que será bancado com recursos daquele empréstimo, né? Ela deve apresentar garantias reais, né? Na maior parte das vezes, se bem que em alguns programas para startups nós temos fundos garantidores que podem ou não ser acessados, vai depender do momento, né, da empresa, enfim, do agente financeiro. Mas voltando ao que é mais comum, a empresa apresenta garantias reais e, muito importante, a empresa deve mostrar capacidade de pagamento a partir de seus indicadores financeiros atuais e suas projeções financeiras. O projeto acabou, espera-se que este projeto lance um novo produto, um novo processo, né, uma inovação no mercado, e essa inovação gere recursos que possam, de fato, ser utilizados para saldar esse empréstimo. Então, entre a primeira aqui das 10 modalidades de apoio a startups, o empréstimo, crédito ou financiamento. Vamos para a segunda delas também, tá? Dentro do apoio financeiro. Nós temos o investimento, tá? Muita gente confunde investimento com financiamento. Investimento é compra de participação societária. Então, veja bem, na verdade, uma entidade pública ou, mais comum, né, um fundo de investimento ou até mesmo uma grande corporação, corporate venture tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, ela vai se tornar sócia da startup, vai comprar ações, tá? Então, nesse caso, o que está se avaliando é o potencial de crescimento e retorno dessa startup. Quem investiu numa startup vai ter o seu lucro quando vender a sua participação por um valor muito maior do que o que ela utilizou para comprar a participação, tá? O investimento ele também pode ser feito indiretamente, ou seja, tanto uma corporação quanto uma entidade pública, uma empresa pública, pode comprar participação societária de startups, mas não querendo fazê-lo diretamente, compra cotas de fundos de investimento, ou seja, se torna cotista de um fundo de venture capital, ou de capital semente, ou de private equity, e esse fundo vai investir na empresa. Tá? Então, lembrando, estamos falando aqui de modalidades de apoio a startups, que são apoio financeiro. O investimento é uma delas, diferente do financiamento, que é empréstimo. Esse não tem contrapartida, e esse é venda de equity, é venda, né, de participação na sociedade. Bom, vamos para o terceiro tipo de apoio, também ainda dentro da modalidade de apoio financeiro. Nós estamos falando aqui da subvenção econômica. A subvenção econômica, que já foi chamada de
fundo perdido. Na realidade, este tipo de instrumento que utiliza recursos não reembolsáveis, em algum momento do passado foi chamado de fundo perdido, era usado principalmente para ICTs, mas nós tivemos, né, a lei que propiciou, que instituiu a subvenção econômica. Então, este recurso é um recurso não reembolsável voltado para empresas. Tá? Então, não vamos confundir a subvenção econômica com o recurso não reembolsável voltado para ICTs, instituições de ciência e tecnologia. A subvenção é voltada especificamente para empresas e é para a realização de um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tá? Então, o dinheiro da subvenção econômica é um dinheiro menos flexível que o dinheiro do empréstimo e que o dinheiro do investimento. A subvenção econômica, o recurso que entra na empresa, ele tem que ser voltado exclusivamente para um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, ele não pode ser usado para marketing, não pode ser usado para giro, tá? Para estoque, diferentemente, por exemplo, do empréstimo ou do investimento, que tem uma flexibilidade maior na aplicação dos recursos. É muito importante a gente entender que um projeto de desenvolvimento, né, um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, tá? Ele está utilizando o recurso mais nobre do Estado brasileiro, que é o recurso mais escasso, que é o recurso não reembolsável, a subvenção econômica. Um projeto de desenvolvimento tecnológico apoiado por subvenção econômica é um projeto que tem um grau razoável de risco tecnológico. Projetos com riscos tecnológicos menores geralmente são apoiados por empréstimos ou investimentos. Então, a subvenção econômica, ela se destina, na maioria das vezes, a apoiar tecnologias específicas de alguns setores, ou seja, o edital é endereçado ao desenvolvimento de algumas tecnologias, tá, dentro de determinados setores. Então, geralmente, você tem um cruzamento entre um recorte que ele é tecnológico e depois setorial, ou seja, aquelas tecnologias aplicadas a esses setores. Tá? E é importante saber que tem que ter risco tecnológico. Muitas vezes a empresa imagina, o meu projeto, o risco dele é mínimo e por isso esse projeto não tem risco de não dar certo. Então, ele não é um projeto para subvenção. Subvenção tem que ter risco tecnológico. É claro que o agente que está liberando o recurso da subvenção, ele vai querer que você tenha uma estratégia mitigadora de riscos, óbvio. Todos queremos que o projeto dê certo para o país, para a startup, né, para o ecossistema, mas tem que ser um projeto que faça um desenvolvimento tecnológico que está ali na fronteira, ele está avançando dentro do atual estado da arte. Tá? E também é avaliada a capacidade da empresa em explorar os resultados do projeto comercialmente. Seguindo aqui para o quarto e último tipo de apoio dentro, né, da modalidade apoio financeiro, nós falamos de crédito, que é a mesma coisa que empréstimo e financiamento, uma coisa só. Nós falamos sobre o investimento, que é compra de participação societária. Falamos sobre a subvenção econômica, que é um recurso não reembolsável para empresas, para projetos de PDI com risco tecnológico, e vamos falar agora da Bolsa. A Bolsa é uma modalidade de apoio a startups financeiro, que é ofertada por instituições de fomento, né, a pesquisadores técnicos. O objetivo ali é a manutenção, manter a mobilização e a produção de uma equipe de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para que essa equipe ela não se fragmente, né? Ela não seja desmontada. Né? Então, é muito comum, principalmente startups, hard tech, deep tech, elas participarem com certa frequência de editais públicos que possam suportar as suas linhas de desenvolvimento tecnológico, suas linhas de pesquisa, suas linhas de inovação, e a partir daí
você consiga captar recursos, principalmente no início da startup, através de bolsas que são ofertadas por vários órgãos de fomento, sejam federais ou estaduais, né? Como a subvenção, ela geralmente está atrelada a um projeto específico, tá? Mas não é incomum que existam bolsas disponibilizadas para apoiar a equipe como um todo, né? No conjunto das suas atividades inovativas, tá? Não especificamente num projeto com início, meio e fim, mas com o conjunto das atividades, o conjunto dos projetos em vários estágios, né, de desenvolvimento que aquela startup possui.